dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus seja exaltado, Senhor, para todo sempre. Já comigo, pastor, orando em nome de Cristo. Mas, queridos, estamos em tua presença, Senhor, agradecendo o teu nome, louvando o nome do Senhor, porque teu nome é grande e poderoso, Senhor. E Deus é um Deus poderoso que faz presente no meio da tua igreja, Senhor. Pai Santo e amado Deus, nós não somos nada diante de Ti, Senhor. Estamos aqui nesta noite porque precisamos do Senhor, porque queremos adorar o Teu nome, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Se faz presente, Senhor, no nosso meio. Mas não somente, Jesus, o Teu querer nesta noite. Só queremos, Deus, que o Senhor fale conosco mais uma vez. Que o Senhor use quem está na frente. Que o Senhor use o pregador. Ó Jesus Cristo, Tu és Senhor de nossas vidas, Deus. Tantos livramentos Deus tem nos dado nesses dias, Senhor. Até aqui Deus tem nos ajudado, não tem faltado nada, Senhor. Só queremos Te agradecer, Deus, nesta noite. Queremos Te agradecer por cada irmão que está aqui, Deus. Te agradecer pela oportunidade de estarmos todos juntos, louvando o Teu nome, Te adorando, Jesus, é o mais importante. Recebe, Deus, a honra, a glória e o louvor nesta noite. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, Jesus. E que nós venhamos, Deus, cada dia mais, e servir melhor, e buscar a Tua face. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa aqueles que estão por vir. Abençoa os que estão aqui, Deus, possam sentir a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus. Fique conosco, nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados, podem sentar em nome de Cristo e adoremos ao Senhor e adorando a Ele na beleza da sua santidade. Ouve o nome do Senhor. Ele se faz presente no meio da igreja dele. Ele merece todo louvor, toda adoração. Adore ao Senhor. Você entrou aqui neste noite para adorar o Senhor, juntamente conosco. Jesus é grande, Jesus é majestoso, Jesus é glorioso, Jesus é fiel, Jesus é Deus. Aleluia. Seja qual for o teu fazer um terremoto na tua vida hoje e fazer as cadeias que te cercam cair por terra, pois através do louvor e da oração isso pode acontecer como aconteceu no passado. Os milagres de Jesus não ficaram presos à palavra, eles estão liberados para todos aqueles que creem. Por isso, nesse momento, você pode erguer as suas mãos e declarar conosco mais uma vez: aleluia. Exaltado, Senhor, para todo o sempre. Salmo de número 25. Salmo de número 25, versículo de número 5 diz assim:
Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém, igreja? E assim a palavra do Senhor venha a mover o coração de cada um de nós, e o tempo é dele. No tempo certo ele estará operando, realizando o querer e a vontade dele. E muitas vezes nós ficamos apreensivos, achando que Deus está a demorar, mas espere nele, espere com paciência, e nós louvamos a Deus, porque Deus trouxe você a este lugar para ouvir a voz dele e ser mais fortalecido no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É esta a mensagem de Deus para o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, e isso na beleza da sua santidade, fazendo a entrega dos dízimos e ofertas à casa do tesouro, pois a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazer prova de mim. Igreja, em nome santo de Jesus, amém. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado seja o teu nome. Pai amado, Pai querido, graças que rendemos, Pai, por mais uma noite presente aqui na tua casa. Queremos te apresentar, Pai, agora os dízimos e as ofertas. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada dizimista, Pai, de cada ofertante, e que continue abençoando os trabalhos aqui dessa casa de oração, Pai. Essa oração que fazemos e que agradecemos desde já, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, seja exaltado o Senhor para sempre. Terças, ensaio do coral Bíblia Celeste, 19 horas, coral estandarte, 20 horas. Culto de doutrina, quartas-feiras, 19h30. Quintas-feiras, 14 horas, círculo de oração. Sextas-feiras, manhã com Deus, de 6h30 às 7h30. Culto da unção, noite da vitória, sextas-feiras, 19h30 horas. Culto da mocidade, sábados, 19h30. Domingos, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. E à noite, culto divino, 19h30 horas. Batismos em águas, nas águas. Procurar pastor Cristiano após o culto. Quem crê e for batizado será salvo, diz assim a palavra. Culto em ações de graças, 19h30, amanhã, dia 19 de julho, sábado, residência da irmã Vanilda, ali, a nossa amada irmã, indo em direção à cidade da Pedra. A residência da irmã fica em cima da Comercial Torres, venda de produtos de construção. Irmão El, irmã Dora. Então é do lado direito, dá para identificar bem. Nós louvamos a Deus por isso. Aniversário do ciclo de oração, 23 anos, tema: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13, será no dia 16 de agosto, num sábado, às 18 horas. Graças a Deus, meus amados, Deus seja exaltado sempre. E que a palavra de Deus continue movendo o coração de cada um de nós, purificando a nossa mente para a glória do nome de Cristo Jesus. Vamos colocar em pé, as crianças seguindo para as salas, em nome de Cristo Jesus. A bondade de Deus, ela nos leva a uma reflexão. Deus é bondoso, e muitas vezes há alguns questionamentos, porque esse Deus bondoso, Ele também corrige, Ele coloca em ordem, para que nós possamos de fato viver uma vida centrada na palavra do nosso Senhor. Eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade de adorá-lo, de bendizê-lo e exaltá-lo
E isto na beleza da santidade desse Senhor. E Deus falará mais um pouco ao seu coração. Vamos adorá-lo em nome de Cristo Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Diz assim: e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Pai, nós louvamos e graças a Deus por este momento, tua graça, tua presença. Estamos aqui para aprender de ti, Senhor, para ouvir a tua voz mais um pouco, Senhor, e aprender mais e mais da tua palavra. Ajuda-nos a formar graça e misericórdia do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, sentar. Então, aqui no texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus, né? Ele é o autor e o consumador. Ele que dá o início e ele que dá o fim, né? Então, da nossa fé, que é Jesus Cristo, né? Em troca da alegria que estava proposta, ele suportou toda a afronta, toda a humilhação na cruz, né? E agora a Bíblia diz que ele está assentado à destra do trono de Deus, né? Passou por todo o sofrimento na cruz, sabendo que o que lhe aguardava, né? Ele voltaria para estar ao lado do Pai, né? E cumpriria assim a promessa de Deus aqui na terra de salvar a humanidade, trazer salvação para a humanidade, né? Para todo aquele que nele crê, né? E infelizmente nem todos serão salvos. Porque perece, porque rejeitam o amor de Deus para serem salvos. Então, nem todos serão salvos porque rejeitam este amor demonstrado ali na cruz, né? Mas para quem olhar para Jesus, para quem confiar nele, ter ele como o autor da sua fé, autor e consumador da sua fé, a Bíblia diz que hoje vai ser salvo. Mas baseado aqui no texto, diz: olhando firmemente para Jesus, nós queremos falar um pouco sobre um tema, para onde você está olhando, né? Para onde você está olhando. Nós sabemos que a visão, ela domina, irmãos, a vida, né? Aqui fala da questão do olhar, não só olhar físico, porque senão você dizia: então Eva pegou porque olhou para o fruto ali, viu que era agradável. Nós vamos ver esse texto já. Mas e o céu? E não veio. Então não tem como pegar? Não. Fala também da questão da visão espiritual, né? E se fosse depender só da visão física, os cegos estavam isentos de pecar, né? Mas aqui também nós falamos que a visão, ela domina, né, os 5 sentidos, né, da vida. Tem coisas que você vê, aí como o caso de Eva, né? A Bíblia fala também que a visão terrena, ela só olhar para as coisas terrenas, ela é uma fonte de tentação. Por isso que Paulo diz lá na igreja de Colossos, para os irmãos colossenses, diz que nós já ressuscitamos com Cristo, né? Estamos assentados com Ele e devemos buscar as coisas de cima. Ele diz: portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Veja aqui, confirmando o que o autor de Hebreus diz, que ele está ao lado ou à direita do Pai. E a Bíblia diz aqui de novo, né?
Ele está sentado à direita de Deus. Aí diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, irmão, focar sua mente, sua visão nas coisas terrenas, isso é uma grande fonte de tentação. Porque você só vai olhar para o ouro, para o dinheiro, para a fama, para o sucesso, porque isso é da terra. Para as coisas que são perecíveis, pelas coisas que perduram por um momento, as coisas que são passageiras. Porque tudo que há na terra, no mundo, a Bíblia diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ter uma visão terrena é fonte de tentação. Você só olhar, embora estamos no mundo, vivemos neste mundo, mas nós não somos mais do mundo. Por isso não podemos ter uma visão terrena. Estamos na terra, mas somos extraterrestres. Se existem extraterrestres, somos nós. Não é aqueles bichinhos que vêm, né, de Marte, de qualquer lugar, como muitos falam aí, né? Ficam ensinando essas heresias, porque não existe extraterrestre. Se existem os extraterrestres, somos nós, não no sentido de monstros, mas porque não somos desta terra, né? E nem viemos para ficar. Estamos aqui por um tempo e seremos arrebatados no dia que o Senhor vier, nas nuvens, para levar a sua igreja. Então nós não somos daqui e nem viemos para ficar. Então, portanto, irmão, se nós não somos daqui, é a mesma coisa uma pessoa brasileira que vai para um outro país, viver uma outra cultura. Se o nordestino, irmão, vai para os Estados Unidos, ele sente falta do cuscuz. Não tem jeito. Ele sente falta da rapadura. É nordestino. E lá não tem essas comidas, ele vai sentir falta da comida da sua terra. Ele vai sentir falta da sua linguagem, da sua língua. Embora ele aprenda o inglês, mas ele vai sentir falta do português. Ele vai se comunicar em português. Ele vai sentir falta dos seus familiares, vai sentir falta do Brasil, de tudo. Mas, por quê? Porque ele vai estar em terra estranha. Ele pode ter 100 anos lá. Mas ele vai sentir falta da sua terra. Eu descobri que o porta-voz de Israel, eu digo, é nosso irmãozinho, ou seja, ele é brasileiro. Por isso que ele fala o português tão bem. Eu desconfiava porque ele fala tão bem o português. Ele é do Rio de Janeiro. Olha, da sua terra. Não sei se o pastor não sabe. Então, o porta-voz de Israel, ele é do Rio de Janeiro, carioca. Então, mas é interessante, ele disse: eu tenho ainda, uma entrevista ele dizendo, eu tenho ainda parentes no Rio de Janeiro. Então, falando ainda, ele mora lá faz mais de 20 anos, porta-voz do exército israelense. E ele falando do Brasil, né? Então, sente falta de nós. Acima, por quê? Porque ele está em terra estranha. Mas nós estamos em terra estranha. A nossa terra não é aqui, nossa morada eterna não é aqui. Né? Nós buscamos uma pátria melhor, onde a Bíblia diz: onde habita a justiça. Aqui nessa terra não há justiça. A justiça ainda é falha. Nós estávamos aqui falando na internacional mundial. A justiça tem suas leis, mas também tem suas brechas. Um criminoso, ele comete um assassinato. Então, matar alguém, tirar a vida de alguém, se no primeiro instante não é crime. Não precisa nem ir para ser julgado, já sabemos que é crime, tanto pela lei dos homens como pela lei de Deus. Mas vai ter as brechas. Ele não foi atuar em flagrante, ele pode responder em liberdade, ele pode pagar fiança, e surge um bocado de coisa. Veja como é a lei, falha. Né? Mas a lei de Deus, ela não é falha, é infalível. Né? Deus é justo em todos os seus caminhos, em toda a sua maneira de julgar, ele é justo. Né? Não importa se ele está julgando o pobre, não importa se ele está julgando o rico, ele vai ser a mesma pessoa, ele vai continuar sendo justo, continuar sendo verdadeiro, ele não pode ser comprado, ninguém pode subornar Deus, porque Deus é justo. Né? Então, a visão terrena, irmãos, ela é fonte de tentação. Foi para Eva. A Bíblia diz que ela tentou para o fruto. E a Bíblia diz que era árvore desejável, boa, agradava aos olhos, desejável, boa para se comer. Tomou, comeu
e ainda deu para o seu marido. E a partir do momento que Adão comeu, a Bíblia diz que seus olhos se abriram e eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal, porque eles desobedeceram a ordem divina que diz: olha, de todas as árvores comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eles não morreram fisicamente naquele dia, mas morreram espiritualmente, porque a desobediência leva o homem à morte espiritual. Então veja, irmãos, que é fonte de tentação, você olhar e tentar para as coisas da terra, né? Nós vemos também o caso de Ló. Ló e seu tio Abraão estavam crescendo, dois grandes homens fazendeiros estavam crescendo e tinham muitos servos, e estavam tendo atrito entre os seus empregados, entre os seus servos ali. Então eles tiveram uma conversa e Abraão, veja a atitude de Abraão de humildade, né? Ele disse: olha, Ló, para onde você escolher? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul, e assim sucessivamente. Ele disse: eu vou para o lado oposto, mas escolha você para onde você quer ir. E a Bíblia diz que então Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Aquelas áreas de Sodoma e Gomorra era campina verde. Então, isso era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si as campinas do Jordão. É aqui, eu vou armar minhas tendas, né? Lugar fértil, lugar verde, vai ter comida do pasto para os meus animais, que eu plantar vai, a terra vai produzir, então é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Iam armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Então veja só, os olhos dele atentou para aquelas terras produtivas, né? Aquelas terras férteis. Mas o que foi que aconteceu com Sodoma, né? Gomorra e mais 3 cidades ali, ímpias, pecaram e transgrediram a lei do Senhor, foram destruídas. E Ló ia ser destruído juntamente com a sua família, caso Abraão não intercedesse, né? Abraão disse: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Aí ele disse: não. Se houver 50, e assim ele foi baixando, porque não tinha 50 justos, e terminou a lição em Ló, sua esposa e suas 2 filhas saindo apressadamente da cidade de Sodoma. Mas no meio da corrida, do caminho, a mulher de Ló desobedece a ordem dos anjos e disse: não olhes para trás. E ele olhou para trás e ficou convertido nessa condição. Então ali veja só, fonte de tentação. Escolheu, mas depois pagou um preço, né? Já Abraão foi direcionado por Deus para a terra de Canaã e não teve que sair lá às pressas, foi o contrário, né? Ele tomou posse daquelas terras, né, que o Senhor havia prometido a Israel, né, ao seu povo, né, aos seus descendentes, né? Para Acã também, as coisas deste mundo foi também uma fonte de tentação, né? Nós vemos aqui em Josué, no capítulo 7, versículo 21, diz assim, e veja só, que Josué vai com o seu povo para a batalha, e diz: não vamos cansar o povo com os soldados todos com essa cidade não, se não me engano, na cidade de Ai. E aí disse assim: lá nós vamos destruir facilmente este povo, né? Manda alguns soldados e nós vamos destruir. E eles vão para a batalha e começam a perder. Eles enfrentam grandes exércitos e vencem. Mas na cidade de Ai ele começa a perder. E começa a perder. Aí Josué vai orar ao Senhor, perguntar ao Senhor o que é que estava acontecendo e porque eles estavam ali perdendo diante daqueles inimigos que eram tão poucos, insignificantes aos seus olhos, mas eles estavam perdendo. E eles estavam ali prostrados orando. E o Senhor disse: Josué, por que tu estás aí prostrado?
o teu rosto. Israel pecou e ainda colocou debaixo da sua bagagem. E haja Josué disse, então o segredo da nossa derrota é a desobediência, é pecado. Porque não tem, irmãos, como se ter vitória vivendo em pecado. Para se ter vitória, tem que andar em obediência. Se andar em desobediência, o resultado é derrota. Mas se você viver em obediência a Deus, você não tem como perder. Você vai sempre ser vencedor em Cristo Jesus. E eles começam a mastigar tribo por tribo. E cai na tribo de Acã, né? E eles começam a mastigar. E Acã disse assim: quando eu vi os despojos, uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesa de 50 ciclos, cobicei-os, eu os desejei, e cara, Senhor, quando eu vi teus olhos, já disse, vai ser meu. Eu tomei para mim. E os cobicei e os tomei, e então os escondi na terra, no meio da tenda, e a prata por debaixo. Do jeito que Deus disse que estava no meio da tenda, debaixo da bagagem. Ele cavou um buraco na tenda, colocou lá a capa babilônica, as barras de ouro, de prata, tudo que tinha, que ele pegou ali, que ele cobiçou, desejou, escondeu. Por que escondeu? Porque não era permitido pegar esses despojos dos seus inimigos. Nesse caso aqui. Então ele fez isso por desobediência. E ainda colocou a bagagem por cima, ou seja, ninguém vai ver. E de fato, humanamente falando, ninguém viu. Mas Deus viu. Que não há pecado escondido que Deus não veja, irmãos. Ainda que você cava um buraco e se esconda, mas Deus ainda estará vendo. Como a diaconisa pregou sobre Jonas, em vez de pregar em Nínive, foi para Tarsis, entrou no barco. Depois do barco, como ela falou, desceu para o porão, né? Mas por causa disso, ele teve que descer mais, ir para as profundezas do mar, e ainda mais, para as entranhas do peixe, por causa da desobediência. A desobediência, irmãos, tem um preço, e é caro, é alto o preço da desobediência. Então, irmãos, por causa disso, Israel, o exército todo de Israel estava perdendo, por causa do pecado. Então não pense, irmão, se você pecar, só você que vai pagar o preço, não. Quem estiver ao seu redor paga o preço. Sua família paga o preço, a igreja paga o preço, a sociedade muitas vezes paga o preço. Irmãos, dependendo do que se é feito, até a nação paga o preço. Porque o que é que muitos estão fazendo aí, estão no poder? Quem é que está sofrendo? O povo. Nem pense que só sofre um, não, mas sofre todo mundo. Quem está em eminência, está exercendo autoridade, tomar uma decisão errada, a população toda brasileira, a nação brasileira sofre. Você erra na sua casa, toda a sua família paga preço, irmão. Toda a sua família sofre. E foi o caso de Acã. Ele foi tirado, com seus bens foram todos queimados. Ele foi apedrejado até a morte, sua esposa, seus filhos, e a Bíblia diz que foi colocado um monte de pedras sobre eles, por causa do pecado, irmãos. E quando eles voltaram à guerra, eles venceram, porque o pecado foi removido. E a Bíblia de Deus diz: olha, levanta-te, porque enquanto não removeres o que é anátema, amaldiçoado, não podereis vencer. Então você não pode vencer, eu não posso vencer enquanto não for removido o que é pecado diante de Deus nas nossas vidas. Não foi o que aconteceu. Então, irmãos, essas são as fontes de tentação. Não adianta você cobiçar, não adianta você desejar aquilo que não é para você, aquilo que Deus designou para nós, aquilo que o mundo oferece. Por quê? Porque isso só vai nos levar à queda, só vai nos levar ao pecado. Até o próprio Cristo foi tentado. O diabo teve a ousadia de usar essa fonte de tentação contra o próprio Cristo. Você está pensando que é só eu e você que somos tentados? Quando o Senhor disse, em mim tereis paz, mas no mundo tereis aflições, mas tem ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo em todos os sentidos que ele venceu o mundo. E tudo a Bíblia diz que ele foi tentado como nós, porém sem pecado.
Então, todas as nossas tentações Jesus sofreu, mas a Bíblia diz, porém, sem pecado. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus no período da tentação para um alto monte, mostrando todas as glórias e as riquezas, a fama, o dinheiro, tudo para Jesus, o sucesso. Diz, olha, tudo isso te darei, essas glórias do mundo te darei. Aí você diz, não, o diabo tem alguma coisa. A Bíblia diz que o Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo e tudo, todos os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Mas essa glória, este poder do mundo foi dada ao diabo, a partir do momento que o homem pecou. Então o diabo está oferecendo aquilo que era dele, esse sistema de poder, esse sistema pecaminoso, fama, sucesso que ele. Quantas pessoas ele não dá? Quantas pessoas hoje não têm sucesso? São grandes, às vezes não canta nada, mas faz grande sucesso, né? Atores, cantores. Por quê? Porque fazem parte do diabo, porque eles entregam ao diabo até as suas vidas em troca de fama, sucesso, dinheiro, e não sabe para onde estão indo, né? Porque tudo isso um dia vai passar. E o diabo vai cobrar de volta até o que ele não deu, né? Que é a vida. Né? A vida é dom de Deus, né? Mas ele quer tirar de você não só do ser humano, não só dinheiro, não só fama, não só sucesso, né? Porque muitos morrem na miséria, no esquecimento, porque o diabo tira tudo, né? E a pessoa morre lá. Às vezes aquele que era tão cheio de fama, de sucesso, morre lá, jogado, desprezado, cheio de doença. Por quê? Porque sim, faz parte do povo de Deus, porque aceita a glória deste mundo, irmãos. Estão olhando para o lugar errado, em vez de olhar para o céu, em vez de olhar para Jesus, estão olhando para essa glória. E Jesus foi tentado assim. E o diabo disse, olha, tudo isso te darei. Se você fizer apenas uma coisa, você só se prostrar e me adorar. Só isso. Eu vou te dar tudo. Se ajoelhe e me adore. Ele estava tentando o próprio Deus. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, ou só a Ele servirás. Então o diabo fugiu, né? Então, irmãos, veja aí, visão terrena é fonte de tentação. Mas por quê? Porque a visão, ela domina a vida. Olhar para trás, irmãos, impede o avanço. Olhar para trás é olhar para a velha vida, assim como a esposa de Ló, quando ela saiu lá de Sodoma, ela olhou para trás. O anjo já não tinha dado a ordem, não olhes para trás. Por que ela tinha que olhar para trás? O que ela tinha deixado de tão precioso que ela fez com que ela olhasse para trás? Irmãos, as terras estavam sendo destruídas. Eles tinham que correr para salvar suas vidas. Porque os anjos disseram, olha, apressem, fujam, porque eu não poderei fazer nada contra esta cidade se vós não estiverdes em segurança. E ela se detém a olhar para trás. Porque no momento que ela olha para trás, ela para. Porque ninguém, irmãos, consegue correr olhando para trás. Não tá, né? Ela para e ela vai e olha para trás, irmãos. E ela fica lá convertida numa estátua de sal, né? Muitos estão convertidos em estátua de sal porque olham para a velha vida, olham para o passado, sentindo falta. Nós vemos isso um exemplo sério na vida dos israelitas. O povo que estava ali sofrendo mais de 400 anos, 430 anos como escravos no Egito, ali sendo torturados, só trabalhando ali para Faraó. E agora eles, depois que conseguem sair de lá, Deus os tira com uma forte, com um braço poderoso. Eles agora sentem falta, sentem saudade do Egito. E eles dizem assim, e diziam uns aos outros, levantei antes desse versículo, vou ler o 11, esse é o 14, verso 4, mas o 11, verso 5 diz assim, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Como eles comiam de graça? Se eram escravos, há mais de 430 anos trabalhando para o Egito, estavam comendo de graça. Olha só o que eles disseram. Eles não tinham liberdade para nada, irmãos. Eles foram proibidos até de procriar, de gerar filhos, porque eles estavam crescendo em número. E Faraó mandou matar até os filhos, os homens.
porque eles temiam que eles tomassem o Egito. Como é que eles estavam comendo de graça, irmão? Aí nos lembramos dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. Você tem falta até de cebola, irmão, de alho. Veja que situação, irmão. O ser humano não valoriza o que realmente é precioso, irmãos. Eles preferiram estar lá comendo as cebolas, os alhos, mesmo sendo escravo. Porra, irmão. E eles ainda têm a ousadia de dizer que era de graça. Sendo escravo. É um absurdo o ser humano, viu? Veja como o ser humano é teimoso e rebelde, obstinado. O próprio Deus disse: olha, Israel, você é de dura cerviz. Você, quando endurece o seu pescoço, você não volta atrás, você é teimoso mesmo. Fala no nariz, endurece o pescoço e teima e desobedece. Diz: assim é você, Israel. Teimoso, rebelde. Por isso que sofre. E eles diziam aqui, ó, no capítulo 14 de Números, verso 4, diz assim: diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Veja o que o povo faz, irmãos, ali. Né? Eles, quando estão ali prestes a entrar na terra de Canaã, os espias, os 10 espias que Moisés enviou à terra de Canaã, voltam trazendo notícias. 10 trazem má notícia, diz que a terra de fato é boa. A princípio começa a elogiar, mas teve grandes castigos. 2 homens tinham que carregar, porque de tão grande que era. Tinha uma terra que produzia leite, mel, tudo. Mas os gigantes, lá existem gigantes, nós somos diante dele, aos seus olhos, como gafanhotos. Nós seremos devorados como pão. E veja só, aí só Josué e Caleb traz um relato positivo, dizer: não, irmãos, não temos por que temer a eles, o Senhor nos entregará nas nossas mãos. Ele que diz que nós os devoraremos como pão, né? Nós vamos devorados, nós vamos destruídos, a terra é nossa, o Senhor prometeu e nós a teremos como possessão eterna. Mas veja, irmãos, aí eles: não, vamos agora levantar entre nós o capitão que nos guie de volta para o Egito. Irmãos, de volta para a escravidão, de volta para o Egito. Olha o olhar deles. O olhar deles estava: para onde você está olhando? O olhar de Israel estava voltado para o Egito. Saíram do Egito, mas o coração ficou lá. Você saiu do mundo, mas seu coração ficou lá ou está aqui com Cristo? Né? Para onde você está olhando? Para o mundo ou para os céus? Então a visão domina a vida, irmãos. Olhar para Cristo salva. Aqueles que olham para Ele serão iluminados, né? Serão salvos, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqueles que foram mordidos pelas serpentes olharam para aquela grande serpente que o Senhor tinha ordenado que levantasse, e eles foram salvos. Assim, a Bíblia diz que quando Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Então, na cruz, Jesus atraiu toda a humanidade para si. Então, nele está a salvação. Olhar para as dificuldades, irmãos, afunda, deprime. Quantas pessoas deixam de olhar para Jesus e olham para as dificuldades, estão afundando tanto emocionalmente, afundando espiritualmente, afundando em todos os sentidos, irmãos. Por quê? Porque olha para as dificuldades. Pedro, quando ouviu que era Jesus andando sobre as águas, disse: se és tu, Senhor, que estás vindo sobre as águas, me manda ele ter contigo. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, humano, começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não afundava. Ele andou, irmãos. E veja que quando ele começa a olhar, que nos olhos de Jesus começa a olhar os ventos soprarem, como é que foi olhar assim? Não, eu disse assim: não estou acreditando, eu estou andando sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, para os ventos, ele começa a afundar, irmãos. É tirar os olhos de Jesus, afunda, irmãos. É deixar de olhar para Cristo, afunda espiritualmente. Não tem esse não, que fique de pé não. Dizer assim: eu não preciso de ser de igreja para ser crente. Eu posso ser crente em
de casa, os desigrejados. Eu posso ser crente em casa. Não é não, irmãos. A salvação não está no tempo, mas aqui se é pregada a salvação. Não é? Aqui se fala de um Deus verdadeiro que cura, que salva, que batiza, que liberta, que prepara e leva o povo para os céus. Aqui é um local escolhido para habitar o nome do Senhor, até que Ele volte. Então, irmãos, olhe para Cristo, não olhe para as dificuldades, não olhe para os problemas, que são tantos. Doenças e mais doenças, pestes e mais pestes, problemas e mais problemas, escândalos e mais escândalos, crises e mais crises que o Pai, o Brasil e o mundo está enfrentando e vai enfrentar. Mas nós temos que olhar para Cristo, olhar para os céus, de lá vem a nossa salvação. Agora a gente diz, o mundo pode estar em crise, mas o céu nunca estará em crise. Amém? No mundo pode faltar tudo, mas no céu não falta nada. Pode faltar aqui, Deus manda dos céus. Não é? Então, Ele manda, irmão, Ele prepara até banquete no deserto. É o povo que é ingrato. Este povo que estava aqui ingrato, sentindo falta de coisa, das comidas do Egito, não passou nenhum dia de fome. Não tinha como comprar sandálias. A Bíblia diz que à medida que dos que querem estar em fase de crescimento, né? Não sabe tudo não. O pé continua naquele tamanho. Mas os que estavam em fase de crescimento, o pé ia crescendo, a sandália ia crescendo. Você já viu isso, irmão? A Bíblia diz que 40 anos no deserto as roupas não envelheciam. Sentiram sede, o Senhor fez brotar água da rocha. Sentiu vontade de comer pão, Deus manda pão do céu. Deus manda carne. Deus provê no deserto. Deus manda uma coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo, para espantar as serpentes no deserto. Durante o dia, tanto para guiar como para proteger. Durante o dia, manda nuvem, faz sombra e guia o povo. Então não faltou nada, mas o povo que é ingrato, nós somos ingratos, nós que somos muitas vezes rebeldes, desobedientes. Por quê? Porque olhamos para onde não devemos olhar e deixamos de olhar para onde deveríamos olhar. Que é para os céus, que é para Deus, que é para a sua palavra, que é para as promessas de Deus. Né? Os heróis da fé, eles nem alcançaram as promessas, eles as viram de longe e as saudaram. É como se fosse, um dia eu vou me apropriar de vocês. Um dia eu vou alcançar vocês as promessas. É como se eu estivesse dando tchau para as promessas, dizendo assim, nós ainda não alcançamos, mas nós vamos alcançar as nossas promessas. E eles viveram pela fé. Não temeram. Como errantes no deserto, né? A fraqueza tiraram força, apagaram a força do fogo, né? Fecharam a boca dos leões. Veja que povo, os verdadeiros heróis da fé, né? Então, irmãos, olhar para frente. Então, olhar na mente dos teus olhos, olhem direito, adiante de ti. Então, não olhar para trás, na mente não se dirigir nem para a direita nem para a esquerda. Nunca retroceder com uma mulher de ó, é sempre olhando para frente, olhando para o céu, porque olhar para o céu glorifica. Nós vemos um exemplo belíssimo no caso de Estevão, aqui em Atos, no capítulo 7, versos 55 e 56. Ele estava ali sendo apedrejado, né? E a Bíblia diz que por quê? Porque falava da palavra de Deus. Ele não foi apedrejado porque roubou, porque matou, cometeu um crime, não. Foi porque estava servindo a Deus, dizendo que estava vendo Cristo. Ele estava pregando a Jesus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha quem ele esteve. Fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus. E quem, irmãos? E Jesus. E onde Jesus estava? À direita de Deus. Olha, 3 vezes. A gente já leu o texto 3 vezes que Jesus disse que Jesus estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos. Irmãos, quem tem visão espiritual, quem olha para os céus, vê os céus abertos. Não vê os céus
fechados, cerrados, mas veio os céus abertos, e a bênção de Deus descendo. Veio o Filho de Deus em pé à direita de Deus. Amém? A Bíblia diz que aqueles homens, eles, porém, clamavam em alta voz, tapavam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra Estevão, para matar, e a Bíblia termina apedrejando a Estevão. Estevão disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas antes de entregar seu espírito, ele disse: Senhor, não imputes a eles este pecado. Quando o Senhor for julgar eles, que o Senhor não conte, não impute a eles este pecado, deixa esse pecado de fora, Senhor, porque eu os perdoo. Olha que coisa boa. Está vendo? Então ele viu a glória de Deus, porque ele olhou para os céus. Então, olhar para os céus, glorifica. Devemos olhar por nós mesmos, irmãos, para que aquilo que nós ganhamos, como diz lá em 2 João, verso 8, que só existe um capítulo. Verso 8 diz: olhar por vós mesmos, para que o que vocês ganharam não venham perder, mas que vocês possam aguardar o verdadeiro, receber o verdadeiro galardão. Então, o que nós temos ganho, irmãos, aquilo que nós temos feito, nós possamos preservar, sermos cautelosos, porque no tempo certo nós iremos receber o galardão eterno. Visão espiritual, irmãos, também é dada em resposta à oração. Nós vemos ali que quando o jovem, o servo de Eliseu, se levanta de manhã, ele vê nas montanhas carros e cavaleiros, um grande exército vindo contra eles. E ele chega: ai meu Senhor, o que vai ser de nós? Ele diz: vem um grande exército contra nós. E Eliseu, calmo, tranquilo, porque Eliseu tinha seu olhar voltado para os céus, e ele disse: Senhor, ele orou, abre os olhos desse moço para que veja, Senhor. E a Bíblia diz que seus olhos foram abertos, e a Bíblia diz que eles viram ao redor deles um grande exército de anjos, carros de fogo, para proteger os servos de Deus. Então, a visão espiritual vem em resposta à oração. Quer ver o Senhor, quer ver o poder de Deus, quer ver Deus agindo, quer ver Deus trabalhando, então peça em oração. E também nós obtemos muitas vezes esta visão espiritual quando somos preparados pelas aflições. Nós vemos sobre o caso de Jó. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, alguém me dizia acerca do Senhor, hoje os meus olhos te veem. Então ele diz assim: eu ouvia apenas falar de Deus, mas hoje eu tenho experiência com Deus. Hoje os meus olhos te contemplaram, eu vi o Senhor trabalhando na minha vida, eu vi o Senhor mudando o meu cativeiro, eu vi o Senhor curando aquela chaga maligna que estava sobre mim. Então os meus olhos te veem. Muitas vezes nós somos preparados pelas aflições, pelo que nós passamos agora a ter visão espiritual. Essa visão espiritual somente os crentes a possuem, porque somente eles têm o Espírito Santo, as coisas de Deus, somente os crentes possuem a visão espiritual. Esse mundo não me vê, um pouco mais o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também me vereis. Então, o mundo não tem esse conhecimento que nós temos hoje. Então, devemos olhar, irmãos, para Deus. O salmista diz: para ti que habita nos céus, eu levanto os meus olhos. Então, deixe de olhar para os seus problemas, deixe de olhar para as coisas do mundo, deixe de olhar para a vida dos outros, passe a olhar para os céus, passe a olhar para Deus. Deixe de olhar para a vida dos outros, olhe para a sua. Veja como você está diante de Deus. Em vez de olhar para o mundo, olhe para os céus. Em vez de olhar para o pecado, olhe para as coisas santas. Mude o seu olhar, mude sua visão. Porque para aquilo que você se dedicar, você será escravo. A Bíblia diz lá em Romanos que aquilo que o homem se dedica, torna-se escravo daquilo. Se o homem se dedicar às coisas do mundo, ele vai ser escravo do mundo. Se o homem se dedicar à bebida, ele vai ser escravo da bebida. Se dedicar ao sexo ilícito, vai ser escravo do sexo ilícito. Então, para onde você olha, a visão domina a vida. Então, preste atenção para onde você está direcionando o seu olhar.
Mude sua visão, mude o seu olhar, posicione diante de Deus, diante das coisas de Deus, diante das coisas santas. E você terá uma nova visão. Não, agora sem querer, é uma nova visão. Na nossa igreja, não é irmão que tem uma nova visão, né? Então, vai ter uma nova visão diante de Deus, né? E diante do mundo. As pessoas vão ver você diferente, né? Então, irmãos, olhos abertos. Abertos não para o mal, mas para o bem, né? Visão do reino de Deus. Olhos abertos, irmãos, porque muitas vezes Deus está ali atuando. Olha, o servo de Eliseu não via, não sentia a presença de Deus, os anjos do Senhor, homens, cavalos e carros de fogo ao redor deles. Ele não via, né? Então, muitas vezes nós estamos com os olhos espirituais fechados, irmão, e nós não vemos, nós só enxergamos o problema, só enxergamos a dificuldade e não vemos a provisão de Deus. No caso de Agar, ela foi despedida da sua casa, de Sara, né? E ela foi para o deserto. Já pensou com uma criança? A Bíblia diz que ela estava ali para não ver o filho morrer de sede, deixou lá e se afastou. Mas a Bíblia diz que Deus teve compaixão de Agar, né? E do seu filho Ismael. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço d'água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Né? E Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Então veja só, filho de Agar com Abraão. Então veja só, que elas estavam ali com os olhos fechados, de maneira que não viu o poço d'água. Iam morrer de sede, ela e seu filho, e a água próxima. Então veja só, muitas vezes nós não conseguimos, porque ela só estava ali aflita, saiu ali, expulsa da casa da sua senhora, saiu ali com o filho, sem saber para onde ia, estava triste, teve só problemas e mais problemas diante de si. E não via a solução. E Deus abriu os olhos e eles conseguiram enxergar a água ali. Depois Deus disse para ela: vai, humilha-te a tua serva, a tua senhora, né? E ela volta para a casa de Sara, se humilha, e Sara a recebe tudo. Mas veja só, irmãos, quando estamos com os olhos fechados, nós não conseguimos ver as provisões de Deus. Porque você pode passar por provações ou privações, mas nunca passar fome. O salmista disse que hoje eu já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem o seu descendente mendigar o pão. Então, crente passa por provações já com tudo de ser provado, e ser aprovado, e ser aperfeiçoado. Mas você vê que Deus provou. É igual a história do irmão que orava pedindo a Deus que mandasse uma ovelha, porque estava passando fome, estava passando necessidade, né? E queria na provisão de Deus, né? E veio um grupo de espírito, faz uma grande feira lá e manda para aquela casa. E diz que, olha, se ela perguntar quem foi que mandou, diz que foi o diabo. Ela é crente, ela serve de Deus, ela não vai querer receber. E ela vai e recebe aquela feira, dá glória a Deus, aleluia, diz que Deus é Deus bom, maravilhoso, que provê, e começa a dar glória a Deus. E o enviado lá diz assim: a senhora não quer saber quem mandou? Ela disse: não, meu filho, não quero saber não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, já mandou, Deus manda até o diabo obedece, mas o povo de Deus é abençoado. Né? Quem vai ser usado por Deus não importa, mas que a resposta vai chegar até você. Né? Até o diabo, pensando que estava fazendo mal para a mulher, estava fazendo bem. Porque é assim que Deus faz. Deus converte a maldição em bênção, o mal em bem. Mas abençoa o seu povo, abençoa os seus servos. Irmãos, Deus também, olhos abertos para ver o livramento do Senhor. Né? Como aquele jovem lá de Eliseu, ele não viu o livramento que Deus deu, né? Olhos abertos para vermos que o Senhor está conosco, né? Nós vemos ali que no caminho de Emaús, Jesus sai 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Sai de Jerusalém para Emaús e Jesus acompanha eles. E eles não conhecem, não reconhecem Jesus, que havia ressuscitado.
E Jesus começa a dialogar com eles. Por que vocês andam tristes? Aí os discípulos disseram: és tu estrangeiro, só tu sabe dos últimos acontecimentos de Jerusalém. Aí ele diz: quais? E Jesus se faz como se não soubesse. Diz: quais os acontecimentos? De Jesus Nazaré, homem justo, poderoso em obras, né? Que foi morto, né? Que disse que ressuscitou ao terceiro dia, mas hoje é o terceiro dia e nada disso aconteceu. E eles falando que Jesus ressuscita, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus começou a explicar as escrituras, a Bíblia diz que aquilo ardia dentro deles. Mesmo assim, eles não reconheciam que era Jesus, né? E Jesus faz com que ia para mais longe e ele diz: Senhor, já é tarde, né? Entra, ceia conosco. E a Bíblia diz: porque já se faz tarde, Jesus entra. E a Bíblia diz que até então eles não tinham reconhecido Jesus, mas como ele começa, Jesus parte o pão. A Bíblia diz que no partir do pão, do jeito que Jesus partiu, eles reconheceram que era Jesus. A Bíblia diz que abriram então os seus olhos e eles reconheceram que é Jesus, e Jesus desaparece naquele momento. Então vejam só, irmãos, Jesus está o tempo todo com eles, andando a caminho de Emaús com eles, conversando com eles, explicando a palavra a eles, falando com eles, e eles ali tristes e dizendo: só tu sabe das coisas que aconteceram a Jesus. E aí eles disseram para o outro: por isso que o nosso coração ardia quando nos falava, explicava as Escrituras, né? Então veja só, irmãos, abram seus olhos e sinta a presença de Deus, né? Sinta que Deus está com você, que o Senhor está conosco, e a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, quem tem visão celestial percebe a glória das coisas futuras. Nós temos a certeza, como Paulo disse, que nós vemos agora como em espelho, né? Contemplamos como que em espelho, mas nós veremos face a face o Senhor, né? São apenas as coisas que nós vemos aqui, são apenas como um espelho das coisas futuras, porque assim como Ele é, a Bíblia diz que nós o veremos. Hoje nós vemos como que por espelho, mas nós veremos o próprio Deus face a face. A Bíblia diz que assim como Ele é. Porque nem Adão, antes mesmo de pecar, né, viu ao Senhor o seu rosto, a sua face, né, apesar de ter ali comunhão. Mas um dia nós o veremos, né, face a face. Em Apocalipse 22 diz que a Bíblia diz: e verão o seu rosto, né, contemplarão a sua face, e nas suas testas estarão o seu nome. O nome do nosso Deus estará escrito nas nossas testas. Amém? Deus nos abençoe. Oremos para o Senhor. Deus louvado seja o nome do Senhor. Vamos preparar para o momento da unção em nome de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o Senhor ministrando na vida de cada um de nós, apresente a sua causa, vamos estar intercedendo pela sua vida em nome de Cristo. Papai, que nós venhamos correr mais e mais para o Senhor, Pai, para nos aproximarmos mais e mais do Senhor, Papai, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor, porque o Senhor está no meio de nós, o Senhor procura verdadeiros adoradores. Importa que os que te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Papai, eles aí, papai, sua igreja, eles aí, papai, o seu povo, papai, estão te pedindo, estão te agradecendo, estão te glorificando.
Estamos, Deus amado, para adorar o Senhor. Foi para isso que nós saímos das nossas casas na noite deste dia, para vir, meu Pai, para esta casa de oração, para adorar o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, que está no meio de nós. Papai, vai soldando, Deus, as nossas mentes, os nossos corações, na noite deste dia, Pai. E veja, Deus, se há em nós algum caminho mal, tira por amor do seu santo nome, guia-nos pelo caminho eterno do Senhor, com o seu bom e doce, maravilhoso Espírito Santo, Pai. Sustenta teu povo, levanta a tua igreja na força do seu poder, na unção do teu Espírito Santo, meu Pai. O que está caído irá ser levantado pelo grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso que diz na sua palavra: aquele que eu pego com a minha mão, ninguém arrebatará de mim. Papai, o Senhor nos sustenta com a destra fiel do Senhor. O Senhor tem sustentado o teu povo, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem levantado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos dado saúde e quer mais e mais nos dar saúde espiritual, saúde emocional, saúde física e em todas as áreas, para a honra e glória do teu nome, Pai. Cobre-nos com teu sangue, meu Senhor, e levanta-nos na força e na unção do teu Espírito Santo, Pai, para te adorar e te glorificar e te exaltar. E logo mais estarmos aqui, Deus, no teu altar, a agradecer ao Senhor, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Exaltado sempre. Aleluia. Vamos colocar em pé, meus amados, em nome de Cristo Jesus. Nós entendemos que alguém um dia pagou um alto preço. E muitas vezes nós não alcançamos, transcende o nosso entendimento, vai muito além do nosso entendimento. Aquilo que o sacrifício que o Senhor fez por nós, a posição que Ele tomou. Portanto, a hora do Salvador é algo que nos leva à reflexão, a pensarmos, a refletirmos a respeito e entendermos que o fortalecimento vem dele e a resposta fiel e verdadeira vem desse Senhor. Então, vamos adorá-lo em nome de Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada vida e todos digam amém. Deus seja exaltado sempre. Você não se sente